Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade àquele vídeo que eu passei para vocês antes da parte 1, vamos fazer aqui agora a parte 2, ainda sobre processamento de filmes. Agora nós já estamos falando sobre o processamento manual, né, dos filmes radiológicos. Nós vamos continuar aqui ainda, então, na parte onde nós paramos aí na apostila, né? Vocês possam pegar a apostila para acompanhar a explicação. A gente vai começar aí onde está escrito revelação, tá? Então, o processo de revelação é caracterizado pela decomposição seletiva dos cristais de haleto de prata, formando os aglomerados de prata metálica, pela ação de uma substância apropriada, o agente revelador. O agente revelador é uma das substâncias que compõem o que se conhece por solução reveladora, além da capacidade de transformar os cristais fotossensíveis em aglomerados de prata metálica pretos a seletividade dos reveladores, ou seja, a capacidade de discriminar os grãos expostos dos não expostos. É essencial para o seu bem-sucedido emprego do processo radiográfico. Apesar da alta seletividade de muitos agentes reveladores, muitos cristais não expostos sofrem também um ataque químico, vindo a depositar prata em área onde não houve incidência de luz, área sem exposição, o que provoca o aparecimento de uma densidade de cinza indesejável, conhecida como fog ou penumbra. Pessoal, acho que eu já tinha falado para vocês sobre o fog, né, ou a penumbra, que é, por exemplo, quando o químico revelador ele atinge também, por algum outro motivo, ele chega a atingir também a parte que não foi exposta, né? Que seria branca, aquela parte que seria mais clara ou transparente, né? Ela também, o agente revelador também, ele atingiu aquela parte não exposta, né? Por algum outro motivo, por aumento de temperatura, por ficar muito tempo o filme no revelador, né? Esse é um dos fatores que pode acontecer, esse fog aí, que é aquela névoa, aquela nata preta, aquela nata mais escura em cima do exame, né, do filme. A gente até pode enxergar, ver o filme, ver a imagem no filme, tudo, mas fica um pouco deficiente a visualização por causa desse fog, né? Por causa dessa névoa preta que fica em cima aí da imagem, devido a esses grãos de haleto que ficaram lá, né, que ficaram no local onde não foi atingido, e o revelador atingiu também, né? Às vezes tempo de revelação muito alto, temperatura muito alta, né? Filme, vamos dizer assim, o filme um pouco velado também pode acontecer isso, tá? Se o filme já está previamente velado, um pouquinho velado, também pode acontecer esse fog aí, tá? O fog torna-se, então, um dos fatores determinantes na escolha dos agentes reveladores mais adequados a cada filme. Sua concentração, tempo e temperatura de tratamento. Os agentes reveladores têm também influência direta sobre características importantes da imagem final, como a granulosidade e nitidez. Às vezes é um filme também, que não tem uma boa qualidade, também pode acontecer isso, né? Que nem foi colocado aqui, né? A característica importante na imagem final. Pode ser também o filme, né? Ou também você pode estar usando aí um revelador que seja para processadora automática, usando para fazer revelação manual. Ou então um revelador aí que você está usando, vamos dizer assim, para fazer a revelação manual, você está usando a processadora, o químico para processadora automática, né? Olha, eu tô com a gola virada aqui, vocês nem me falaram, hein? Né? Então, pode ser, esse é um dos fatores também que pode acontecer isso, tá bom, gente? Então, aí nós vimos então sobre o fog, né? Sobre esse problema que dá na revelação do filme aí, tá? Agora, nós vamos pular essa parte onde está o processo de revelação, é basicamente uma reação química,
porque aí vai falar muito sobre parte química, né? Sobre questão química que a gente não vai se ater muito a isso, tá? A gente não vai precisar muito disso agora, tá bom? Então nós vamos lá onde está escrito as moléculas oxidadas do revelador, tá? Porque na segunda coluna do lado direito de vocês da apostila, tá? Lá em cima tem banho interruptor, daí vocês vão ver lá em cima, tá? No outro parágrafo lá em cima, onde começam as moléculas, tá? As moléculas oxidadas do revelador devem, pois, deixar a camada de emulsão, passando para a solução circundante, sendo substituídas por outras moléculas ativas, até que se consiga que os milhões de íons de prata da emulsão sejam reduzidos a átomos de prata metálica, formando, pois, os aglomerados. Cada aglomerado constituirá, então, um minúsculo ponto preto de imagem na área do filme radiográfico que havia sido exposto. Esta contrapartida, os milhões de íons de brometo são transportados para a solução. Ao final da revelação, as áreas do filme radiográfico, onde houve incidência de luz durante a exposição, contêm agora pontos pretos, que são os aglomerados de prata metálica. Quer dizer, aí onde tinha aquela coloração, eu mostrei para vocês o filme virgem, né? Ou o filme com imagem latente, ele tem aquela coloração roxa, né? Ele é roxo. E aí, com a ação do revelador, então, é formado a coloração preta, né? E forma a coloração preta, que são os aglomerados de prata, formando assim essa coloração preta na radiografia, né? Enquanto que a solução reveladora inicial possui apenas uma grande quantidade de moléculas inativas provenientes do revelador oxidado, juntamente com milhões de íons de brometo em solução. Com as moléculas do revelador se inativam, ou seja, perdem a ação, com o desenvolver das várias revelações processadas no dia ou na semana, ocorre um enfraquecimento no poder de velocidade da solução. Costuma-se dizer, então, que o revelador está esgotado ou cansado, né? Então, relembrando que nós estamos vendo aqui a revelação, a parte de revelação manual, né? Então, esse revelador, ele vai tendo um desgaste com o tempo, né? O que nós vimos aqui no final aí desse texto, ele vai tendo um desgaste aí com o tempo, né? Com o passar do tempo. Então, acontece o quê? Ele vai ficando com uma capacidade menor de revelar as imagens, né? Ele vai ficando fraco, né? Falando popular, ele vai ficando fraco, porque vai tendo o decaimento normal dele, né? Todos os componentes químicos, ele tem um certo decaimento, né? Uma vida útil, né? Então, ele vai, até mesmo por causa de muitos aletos de prata também que são depositados nele ali, por causa da ação que ele faz, muitas vezes até a temperatura que ele está também, que ele tem que estar para revelar, ele vai tendo esse decaimento, né? Ele vai tendo essa vida útil sendo perdida, o que não acontece com a revelação, processamento automático, né? Nós vamos ver depois, tá bom? Então, com o tempo se você está usando aí essa revelação manual, com o tempo tem que ser trocado aí esse revelador, tá bom, gente? Agora vamos ver aí o banho interruptor. A maneira mais apropriada para se interromper o processo de revelação no momento exato e com isso evitar os cristais não sensibilizados pela luz do ecrã seja também reduzidos é a aplicação de uma solução ácida sobre o filme radiográfico. Esta etapa é conhecida como banho interruptor ou de parada, porque neutraliza o revelador, que tem características alcalinas e que continua presente na camada da emulsão. Outra função do banho ácido é o prolongamento da vida útil do fixador, pois evita que o revelador contido na emulsão seja adicionado ao tanque de fixador, contaminando-o. Quando não é utilizado o banho interruptor, a solução reveladora alcalina é misturada ao fixador, diminuindo sua vida útil e eficiência, né, pessoal? Então é assim, esse banho interruptor aí que chama, ele chama-se interruptor por quê? Porque ele interrompe o processo de revelação, né? Quando você está com o filme mergulhado lá no revelador,
você tira ele e coloca no banho interruptor, ele vai neutralizar esse revelador e vai parar o processo de revelação, vai interromper esse processo de revelação. Por isso que tem o nome de banho interruptor, tá? Que é um ponto que já está bom, o filme já dá para aparecer, já está vendo a imagem, então ele já para de revelar com um banho interruptor, tá bom? O ácido mais utilizado nos banhos de parada é o ácido acético, o vinagre. No caso de processamentos manuais em geral, uma solução de ácido acético a 3% é fundamental para estender a durabilidade do fixador aos seus valores nominais. Às vezes pode ser também ser adicionado o ácido acético na água, né? No líquido aí, no banho interruptor. Até mesmo para uma maior durabilidade do fixador, né? Ele pode também ajudar o fixador aí nessa situação de revelação, de fixação, porque diretamente o fixador no revelador, ele vai dar um desgaste no fixador. Então, para poder proteger um pouco o fixador, é feito esse banho interruptor também, é uma das funções, né? A função do banho interruptor é interromper o processo de revelação e também, neutralizando esse processo de revelação, ele vai proteger, dar uma vida útil maior para esse fixador, tá bom? Nas processadoras automáticas não se emprega o banho de parada. Nesse caso, existe a minimização da parcial neutralização do fixador pelo revelador, arrastado pelo filme em movimentos através do processo de reforço, onde as soluções são continuamente renovadas, né? Esse processo de reforço é o que? Na processadora automática, ele recompõe, né? Quando você passa um filme na processadora automática, ele faz lá o processo de revelação, não precisa do banho de interrupção na processadora automática, né? Como eu já mostrei para vocês naquele primeiro vídeo lá que eu mandei para vocês. Ele é passado na processadora, entra no revelador, no fixador. Quando ele entra no revelador, um pouco de revelador, ele perde a sua vida útil, mas só que ele é recomposto por mais um pouco de revelador. Acontece a mesma coisa no fixador, tá bom, gente? Então ele tem esse reforço aí. Ele perde um pouco, mas ele já é reposto, na mesma hora já é reposto um pouco lá de revelador, tá? Por uma bomba que existe na processadora automática, tá bom? Esse é um assunto que depois a gente vai ver na hora que a gente vai vendo processamento automático, tá? Alguns cuidados com o banho de parada são importantes. Ele deve ser substituído assim que apresentar alguma coloração ou depósito de resíduos, para que a sua vida útil seja prolongada. O filme, assim que for retirado do revelador, deve ser deixado na vertical, suspenso, para escorrer o excesso de revelador da emulsão. Este tempo de espera deve ser incluído como tempo de revelação, enquanto o tempo de permanência do filme sob a ação da solução reveladora é muito crítico, necessitando um controle preciso. O tratamento com banho de parada não é. A imersão por 30 segundos é suficiente para a neutralização do revelador. Então, quando você tira esse revelador do fixador, com a revelação manual nós estamos falando, né, gente? Sempre lembrando isso. Quando você retira o filme do revelador, o tempo que você vai ter que deixar um tempo ele em pé, o filme você vai estar segurando pela colgadura, que são aquelas presilhinhas que eu já falei para vocês. Você vai estar segurando o filme e ele vai estar escorrendo esse revelador. Isso também conta como tempo de revelação, porque enquanto o revelador ele está ali no filme, sobre o filme, ele está também fazendo essa função de revelação, né? Ele está agindo no filme também e está ajudando a revelar também, está revelando. É um tempo também que ele está revelando. E é contado também como tempo de revelação. E depois ele é mergulhado aí no banho de parada, onde por 30 segundos, né, que é o suficiente para poder fazer a neutralização do revelador, para assim ser colocado no fixador, tá bom? Vamos ver agora sobre fixação.
Ao ser retirado da solução reveladora, ao final do tempo previsto, o filme radiográfico já contém no interior da camada de revestimento a imagem visível de prata. Entretanto, junto com a imagem revelada, permanecem cristais que não tendo sido expostos, não foram afetados pelo revelador. Esses cristais dão à superfície do filme uma aparência leitosa, além de manter o filme opaco. Assim, estes cristais devem ser retirados da camada, pois, além disso, sua exposição continua à luz ambiente durante o diagnóstico. Faria com se fossem, ao longo do tempo, decompostos em prata e brometo, enegrecendo toda a imagem. Os cristais de haleto de prata remanescentes na camada da emulsão após a revelação são pouco solúveis em água e, portanto, não podem ser removidos com uma simples lavagem. Por isso, o filme deve ser tratado por imersão em uma solução fixador. A função deste agente fixador é atacar os cristais não expostos à luz do ecrã e dissolvê-los ao reagir com os íons de prata, formando novas moléculas, muito solúveis em água, que poderão então ser facilmente eliminadas pelo procedimento de lavagem. Um dos agentes mais empregados no processo de fixação é o tiosulfato de sódio ou de amônio. É comum ainda o emprego de agentes endurecedores na formulação das soluções fixadoras, pois na revelação as camadas de gelatina do revestimento do filme, ao absorverem as soluções químicas, sofrem um entumecimento e amolecem, ficando suscetíveis a danos mecânicos à ação dos endurecedores. É, pois, importante para aumentar a resistência das camadas, tornando-as capazes de suportar a manipulação. Um dos agentes mais utilizados para este fim costuma ser o alúmen de potássio. Então aqui a gente está vendo sobre a ação, né? A ação do fixador sobre a imagem, né? Sobre o filme radiográfico. Então a função dele é fazer essa fixação como? Quando o filme sai do revelador, passa lá pelo o banho de parada, ele vai tendo aquela coloração meio, né, não tão preta, né? Aí depois com a fixação que ele vai dar aquela coloração preta e os grãos de haletos que não foram expostos, eles não foram atingidos pelo revelador, né? Eles não foram atingidos pelo revelador. Então é feito o que aí nessas condições? O fixador ele tem vamos dizer assim, que ele tem essa função de tirar esses haletos de prata que não foram expostos. Ele tira para ele recolhe todos esses haletos de prata para que aonde não foi atingido fique transparente, né? Seja a parte mais clara para você identificar, para poder visualizar melhor a imagem vai ficar mais visível com o fixador, né? Ele vai ser tirado a parte que foi radiada, que foi atingida pela radiação, então ele vai ficar mais escuro, mais preto, mais, né, aquela coloração mais escura. O que não foi tão radiado, aquele cinza, e o que não foi nada radiado, ele fica mais branco, mais claro, né? E então a fixação ela faz isso, tá bom? Ela retira esses haletos de prata que não foram atingidos, recolhendo para o próprio fixador. Aí esses haletos de prata ficam acumulados no próprio fixador. Foi aí que eu falei para vocês que tanto o filme que não foi utilizado, né, que foi refúgio, que foi jogado, e o fixador, eles são levados por uma empresa que ela faz essa reciclagem, e dessa reciclagem eles retiram a prata, não só do filme como do fixador, porque esses haletos de prata que não foram radiados são acumulados no fixador. Daí no fixador é passado por um processo, aí nessa empresa, passado por um processo de filtragem, onde é retirado esse fixador, tá? É retirado esse fixador, retirado o fixador, retirado a prata desse fixador, para que possa utilizar essa prata de alguma maneira. Eles fazem corrente de prata, fazem muitos objetos de prata, tá?
utilizando aí esse fixador ou o filme radiográfico que não foi utilizado, tá bom, gente? E também a função também do fixador, vocês lembram que no fixador tinha o endurecedor, né? Esse endurecedor, ele faz o quê? Ele endurece a emulsão, né? Endurece a emulsão. Lembra que no revelador tinha o ativador, né? Tinha a substância que se chamava ativador no revelador. Então, o ativador ele fazia o quê? Ele inchava a gelatina para que os aletos de prata pudessem estar soltos ali dentro da gelatina e pudessem caminhar onde a radiação determinava, né? Que pudessem uns enegrecerem, outros não. Uns serem atingidos, outros não. Então ele fazia esse amolecimento, né? O ativador. Já o fixador, ele tem um endurecedor, que é para endurecer essa gelatina, para não ficar aquela imagem leitosa, para não ficar aquele filme úmido, amolecido, não ter esse problema aí. Então o endurecedor, ela dá essa resistência também para o filme, para que a gente possa manipular o filme, né? Possa estar usando o filme da maneira aí que quiser. Muitas vezes a gente vê esses filmes radiográficos sendo enrolados. A gente pode fazer isso por quê? Graças aí ao endurecedor que existe no fixador, tá? Para ele dar essa proteção maior para o filme radiográfico, para que possa ser manipulado, possa ser feito aí da maneira que quiser, tá? Você possa enrolar, só não pode dobrar, né? Porque aí você vai deformar o plástico, né? Aquela camada protetora também, ela não resiste a dobras, tá? Você pode até enrolar, que não tem problema, só não pode dobrar, tá bom, gente? E aí, então, a seguir a gente vai ver um pouquinho aí sobre a lavagem, tá bom, gente? A lavagem desse filme aí que a gente está vendo sobre revelação manual. Então, aí a gente já vai ver agora sobre a lavagem, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui sobre a lavagem, tá? A lavagem dos filmes. Até queria falar para vocês que eu estou fazendo essa gravação aqui e é difícil achar um lugar que não faça barulho, né? Que não tenha barulho. Então, vocês não escutar barulho aí, não se incomoda não, tá? É cachorro, é carro, é tudo. Que é difícil achar um lugar que não faça barulho, né? Então, a gente nesses tempos aí de pandemia, a gente faz o que pode, né? Vamos continuando, vamos tentando aí. Vamos ver então agora a parte de lavagem, tá? A lavagem com água corrente está incluída no processamento radiográfico com a finalidade de remover os reagentes e sais dissolvidos acumulados nas camadas de emulsão nos tratamentos anteriores, cuja permanência nela pode afetar adversamente a estabilidade e aspecto final da imagem. Em particular, a principal função da lavagem é a de remover restos de complexos solúveis formados na fixação. Geralmente, a lavagem usando água corrente com temperatura cerca de 20 graus Celsius por 30 minutos e é a mais recomendada, especialmente quando todas as características físico-químicas das camadas, como o entumecimento, são levadas em consideração, embora sabe-se que as taxas de remoção desses complexos solúveis aumentam com o aumento da temperatura. Essa lavagem mal feita pode não apresentar de imediato seus efeitos negativos e até mesmo podem passar até se notar a degradação da imagem. Uma lavagem eficiente e adequada, portanto, tem destacada influência na estabilidade das imagens finais, tendo em vista que, na radiologia, os filmes devem ser armazenados e preservados para servirem como documentação do diagnóstico. Então, como eu também já havia explicado anteriormente aí, uma vez para vocês, acho que foi na sala de aula que eu expliquei isso aí, que deve ser bem feita, né, a lavagem dos filmes radiológicos, porque nelas contém produtos químicos, né, componentes químicos. Nós vimos aí os componentes químicos do revelador, do fixador,
Então ela deve ser bem lavado, porque o acúmulo, né, o resíduo desses produtos químicos na radiografia, ela pode prejudicar a imagem, não na hora você não percebe, mas depois com o tempo você vai percebendo que ela vai tomando uma coloração meio marrom. Lembra que eu falei para vocês? Vai ficando com uma coloração de preto, vai ficando uma coloração meio marrom, vai ficando feio. E a imagem também vai se degradando, né? Vai ficando difícil de ver até detalhes da imagem, né? A gente vai tendo uma dificuldade para ver os detalhes da imagem. Então, por isso que é necessário uma lavagem bem feita, tá? Dessa radiografia, tá bom, gente? Por isso que é importante a lavagem bem feita. Agora vamos ver a secagem. A última etapa do processamento radiográfico é a secagem. O filme deverá ficar suspenso pela colgadura durante uns 20 minutos, até que toda a água tenha escorrido e o filme possa, então, ser manipulado livremente. Em serviços radiológicos, onde o volume de exames for muito grande, pode-se utilizar um armário fechado de secagem. Neste armário, além de haver uma proteção contra pó e incidentes com produtos químicos, respingos, normalmente há circulação de ar feita por um ventilador. Este pode ser ainda aquecido por uma resistência e que diminui ainda mais o tempo de secagem e liberação do exame para diagnóstico médico. A secagem, né? A secagem na revelação manual, ela é aquela secagem mesmo, as mulheres aí sabem bem, que nem secagem de roupa, né? É uma secagem, você colocado na colgadura, como eu já expliquei para vocês, na colgadura, que são aquelas presilhas, aquelas pequenas presilhas que são colocados num local dentro da sala do setor de radiologia, não na sala de exames, mas num local lá no setor de radiologia, para poder estar secando mesmo ao ar, né, ao ar normal, né, tá secando ao ar ambiente mesmo. E explicou também que tem alguns lugares onde o local é grande, eles colocam um armário e dentro desse armário são colocados os filmes para secar com um ar quente lá dentro, uma ventilação quente, tá? Então a secagem da revelação manual é essa secagem mesmo ao ar livre, tá? Temperatura e tempo. A taxa de revelação, isto é, a taxa de formação da imagem visível através do aumento da densidade ou do grau de escurecimento das áreas expostas dos filmes radiografados, geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Seu controle atento é grande importância para a estabilidade dos resultados e manutenção dos altos níveis de resposta do filme. O tempo de revelação está intimamente relacionado com a temperatura, assim sendo, para um determinado resultado fixo, valores de densidade. Se, por exemplo, para uma determinada combinação de temperatura e tempo houver um aumento da temperatura, o tempo deve ser diminuído proporcionalmente, dentro dos certos limites. Normalmente, as revelações manuais são realizadas segundo o chamado princípio de temperatura e tempo, no qual os valores para esses dois fatores são padronizados. Este é o procedimento mais científico e permite a obtenção de vantagens decorrentes do uso de um método padronizado, possibilitando a comparação de resultados de boa exatidão. Portanto, deve ser o método adotado para processamento manual, rotineiro nas instituições de radiologia. Contudo, esse método requer o extremado controle da temperatura em um valor sempre constante quando as películas são reveladas. Tempos típicos para a revelação: 20 graus,
filmes expostos com ecrã 3 minutos e filme expostos sem ecrã 5 minutos, a 20 graus, né, gente, que está falando aqui, né, para revelação. Contraste pode ser aumentado se os tempos forem elevados para 5 minutos e 8 minutos, respectivamente. Tempos típicos para fixação a 20 graus, com fixador a 20 graus, né? Filmes expostos com ecrã 5 minutos e filmes expostos sem ecrã 10 minutos. Né? Então aqui eles estão mostrando para a gente a relação entre tempo e temperatura, né? Tempo e temperatura, tanto do revelador quanto do fixador. Se, por exemplo, eu aumento o tempo de revelação, a temperatura deve diminuir, né? Se eu aumento o tempo, a temperatura deve diminuir. Se eu aumento a temperatura, o tempo deve diminuir, tá? Sempre é inversamente proporcional, tá bom? Um com o outro. Tem que ter aí uma combinação de tempo e temperatura, porque senão posso danificar essa imagem, tá? Eu posso deixar essa imagem ou muito escura ou muito clara, tá? E aí não depende da técnica dada, aí eu posso deixá-la escura ou clara somente com a revelação, tá? Numa revelação manual, se o técnico ou auxiliar, ele, por exemplo, está um dia muito quente, é um local muito quente, muito calor, ele vai deixar pouco tempo revelando, tá? Por exemplo, se está um local mais frio, mais gelado, ele vai deixar essa imagem mais tempo dentro do revelador e do fixador, tá bom, gente? É essa proporção que tem que ter, tá? Esse time que tem que ter. As pessoas que já eram mais, tinham essa certa habilidade para fazer essa revelação manual, eles calculavam assim, eles viam que o dia que estava mais quente, por exemplo, a sala, por exemplo, estava um pouquinho mais quente, menos tempo de revelação. O dia que a sala estava um pouco mais gelada, era dias frios, tempo maior de revelação e fixação, tá bom, gente? Esse parâmetro aí de tempo e de revelação, tempo de revelação, tá? Outro método frequente empregado nos serviços radiológicos é a chamada revelação por inspeção, na qual se faz durante o procedimento de revelação uma inspeção visual da densidade da imagem, erguendo-se ao filme do banho de revelação de vez em quando. O resultado decorrente desse método depende apenas do julgamento visual do laboratorista, no caso aí do auxiliar ou do técnico, né, gente? Por apresentar variáveis, depende da avaliação pessoal. Além das condições de iluminação, o método não permite a comparação exata dos resultados obtidos por diferentes laboratoristas, devendo ser substituído, portanto, pelo procedimento anteriormente citado, por ser mais exato, né? Antigamente eles tinham aí essa noção assim de olhar naquela luz vermelha que nós falamos da câmera escura, aquela luz de emergência. Eles mergulhavam, esperavam um tempo, mais ou menos, que eles sabiam que teria uma revelação, e olhavam rapidamente, colocavam o filme rapidamente assim na frente daquela luz vermelha, que é a luz de proteção, né? Aquela luz de proteção que tem na câmera escura. Ali eles já poderiam ver a imagem. Se saísse a imagem ali, já colocava no banho interruptor, para depois, posteriormente, já colocar no fixador, tá bom? Era feito assim, tá? Antigamente. É bom aí para vocês estarem sabendo. Agora vamos ver a agitação. A agitação constitui um fator importante no processamento radiográfico e sua influência pode ser melhor compreendida, partindo-se de uma situação em que ela não é aplicada. Durante a revelação, por exemplo, os agentes reveladores e em seguida o fixador penetram na camada de gelatina e depois de agir saem da mesma, vindo a permanecer próximos à superfície das áreas onde reagiram. Esses locais, principalmente nas regiões de maior exposição, ficam com grandes concentrações de produtos inativos, prejudicando o desenvolvimento das novas reações. Isto não é desejável, principalmente para a etapa de revelação, pois entre os produtos
que permanecem juntos à superfície estão os íons de brometo, que, como se sabe, são inibidores do processo. Muito importante guardar isso aí, hein, gente? Que os íons de brometo são os inibidores do processo, né, no caso de revelação, né? Retardando a revelação, né? Entretanto, se a solução for agitada, esses produtos serão afastados, sendo distribuídos pela solução, permitindo então a penetração de moléculas ativas do revelador junto aos íons de prata, e ao mesmo tempo deixando que as moléculas inativas saiam após a reação. Desta forma, obtém-se uma maior eficiência no desenvolvimento dos processos, inclusive com ganho de tempo. Com a agitação, tanto as densidades quanto o contraste da imagem aumentam. Por outro lado, uma agitação muito violenta é desaconselhada, pois podem levar ao aumento da taxa da ação da solução. Pode levar à mistura do revelador com o ar, o que provoca sua oxidação, inutilizando-o mais rapidamente. Por seu lado, a taxa de fixação da emulsão radiográfica, ou seja, a taxa de formação dos complexos solúveis de prata a partir dos cristais não expostos, também é influenciada por fatores fisioquímicos, podendo citar 2 fatores que mais influenciam a eficiência do processo de fixação: a agitação, pois permite a contínua renovação do agente fixador em contato com a camada de gelatina, afastando os complexos formados nas reações químicas, permitindo então a contínua entrada de agente novo e ativo. E a concentração da solução fixadora, uma vez que o agente fixador é consumido no processo, ao formar os complexos solúveis com a prata em que se acumulam na solução, diminuindo sua atividade, né? Aqui nós estamos vendo que está falando sobre a agitação, né? A agitação tanto no revelador quanto no fixador, né? Ela é importante, como foi explicado aqui, principalmente no revelador, porque conforme você vai, tanto você ir colocando os filmes ali para serem revelados, eles, os aletos de prata, muitas vezes ficam ali no local onde você mais coloca, e eles devem ser misturados, né, junto com a solução, e esses aletos podem ser que vá para outras radiografias depois. Então ela deve ser misturada junto à solução para que a solução possa se tornar homogênea, né? Senão você ficar colocando num lugar só o filme, ele vai ficando mais concentrado naquele ponto, e nos outros pontos não tem essa concentração total, tá? E no fixador também. No fixador ele tem aquele inibidor, né? Aquele inibidor do revelador, que nós já vimos. Então, é importante também a gente tá fazendo também essa agitação sempre do revelador e do fixador, tá? Para que as soluções possam estarem sempre homogêneas, tá? Ela pode atrapalhar também tanto o processo de revelação e o processo de fixação, se não tiverem aí essa homogeneização constante, né? O que não acontece depois na processadora, que vocês vão ver, tá? Depois, quando a gente terminar de ver o processo manual, que vocês vão ver também que no processo de revelação automático também não tem isso, tá? Preparo das soluções revelador. As soluções reveladoras são fornecidas em partes. Uma delas costuma conter agente revelador ou agente redutor para a decomposição dos cristais de haleto de prata expostos, formando aglomerados de prata metálica da imagem. E o agente preservativo, cuja principal função é a de diminuir a perda de atividade do revelador por uma reação com oxigênio ou ar. A outra parte contém um agente alcalino para prover o valor de pH suficiente para levar o revelador a um estado de ativação apropriado. E o brometo, ou agente de restrição, que, entre outras propriedades, atua no sentido de diminuir o fog da revelação, diminuindo a possibilidade do ataque dos cristais não expostos.
Com essa subdivisão, o revelador fica mais protegido da oxidação aérea e se conserva melhor antes da preparação para o uso. Então, o revelador vem de uma maneira para você poder preparar, né, essa ação, para você poder preparar esse revelador. Então, ele é feito, ele tem aí os seus componentes, né, que nós falamos aí, o agente revelador, né, que é agente redutor para a decomposição dos cristais de ledo de prata, que é o principal, vamos dizer assim, a principal função, né, que é a revelação. O agente preservativo, que nós vimos até nas outras aulas, que o agente preservativo, ele preserva o revelador do oxigênio, né, da exposição com o oxigênio, para que não aconteça a oxidação, tá? O agente alcalino, para promover o valor do pH, né, dessa solução química, é suficiente aí para poder fazer a revelação apropriada. E o brometo, né, que é o agente de restrição, que entre outras propriedades atua no sentido de diminuir o fog, né? Lembra do fog que nós falamos lá? Ele diminui o fog, quer dizer, ele não invade, ele não permite com que o revelador não invada as áreas não irradiadas, tá? Que não sofreram radiação, para que não aconteça o fog, que é aquela penumbra, também chamado de penumbra, que é aquela névoa preta, tá? Aquele véu preto em cima do exame, em cima da imagem, tá? Preparação da solução reveladora. Para produtos da marca Braf, revelador XRM, diluir o conteúdo do frasco maior, solução A, com 3 partes iguais de água. Agitar cuidadosamente, evitando misturar o ar para completa homogeneização. Adicionar o conteúdo do frasco menor B e misturar bem, né? Isso é simples, aí tem a marca, já vem na caixa, vem especificando a maneira de preparo, né? De preparo do revelador e do fixador. O revelador, hoje como nós trabalhamos mais com o revelador automático e processador automático, então vem as 3 partes no revelador automático, que é a parte A, parte B e parte C, tá? E que nós vamos ver aí mais adiante a preparação da revelação automática. Tá? Fixador. A exemplo dos reveladores, as soluções químicas para fixação das películas reveladas também são fornecidas em partes para mistura e diluição. Geralmente, uma das partes contém o agente fixador para dissolver os cristais não expostos que permanecem nas camadas de gelatina dos filmes revelados, e outra contendo o agente endurecedor para controlar o estumecimento, isto é, o aumento da espessura e volume das camadas durante o processo ao absorverem as soluções. Então, tanto o revelador como o fixador, nós vimos que cada um tem os seus componentes, tá? Mas nem sempre vocês não verão esses componentes, né? Vocês não vão estar vendo, esse aqui é o endurecedor, esse aqui é vamos dizer assim, o ativador, esse é o preservativo, não. Vocês vão ver agora assim, eles vão vir compostos dessa maneira. O revelador vai vir a parte A, a parte B e a parte C, que vocês vão fazer essa mistura em água, tá bom? Basta isso. O fixador vai vir a parte A e a parte B somente, tá? Que também será feita numa mistura com água, tá? Esse então vai ser o revelador e o fixador. Aquela parte que nós vimos de preservativo, ativador, todas essas coisas aí, eles pra gente ter que saber, né? Porque a gente tem que saber. Então é mais uma matéria de conhecimento. Mas vocês não vão ver isso no dia a dia. Vocês vão ver ele vindo pronto nas embalagens, tá? Nas embalagens, a parte A, a parte B e a parte C para o revelador, para vocês misturarem, e o fixador, parte A e parte B, tá bom? É isso que a gente vai ver no dia a dia. No fixador, vocês vão até ver que na parte B vai estar escrito endurecedor, tá bom? Só isso. Mas é bem simples aí o preparo, vocês vão ver. Aí a preparação da solução fixadora, né, para produtos da marca Braf, fixador XFM, diluir o conteúdo do frasco maior, solução A, com 3 partes iguais de água. Agitar cuidadosamente, evitando misturar com ar para completa homogeneização. Adicionar o conteúdo do frasco menor B,
que contém um endurecedor e misturar bem. Nunca misturar o conteúdo do frasco menor B diretamente no conteúdo do frasco maior A, ou seja, sem diluir em água, né? Então, quando vai vir aí para vocês a parte A, vocês vão colocar no lugar que vocês vão diluir, que vocês vão preparar esse químico, colocar a parte A, continuando mexendo, vocês vão adicionar a água, juntamente com a água, com a adição de água e em agitação, vocês vão colocar a parte B, tá? Nunca a parte A e a parte B juntos, depois a água, tá bom? Deve ser a parte A diluída em água, depois a parte B e o resto de diluição em água também, tá bom? Agitação no preparo. Durante a mistura dos componentes químicos, que darão origem às soluções reveladoras e fixadora, o técnico deve ter muita calma e tomar muito cuidado no momento em que for realizar a agitação das soluções. Se a agitação ocorrer de forma muito rápida ou violenta, ocorrerá uma oxidação muito rápida das soluções, reduzindo a vida útil e sua eficiência. Por isso, não se deve mexer a espátula de forma circular, como fazemos num copo ou xícara, pois isso cria um redemoinho que agita demais a solução. Não é eficiente na mistura e muitas vezes permite a entrada de ar ou criar bolhas. A forma correta de se mexer a solução é realizando movimentos para baixo e para cima, garantindo assim o líquido no fundo do tonel possa deslocar-se para cima e vice-versa. Se possível, o técnico deve utilizar, ao invés da espátula, um agitador especial apresentado nessa figura que vocês estão vendo aí embaixo, né? Como seus furos na base para uma solução consegue ser melhor agitada ao se realizar os movimentos para cima e para baixo, né? Então é usado aí esse agitador, né? Que tem esse disco embaixo, com alguns furinhos embaixo. Então você vai agitar ele assim, para cima e para baixo, tá? Para essas soluções ter melhor homogeneização, né? Certo que nem todos os setores têm isso aí, né, gente? Alguns setores têm lá um agitador normal, que você vai agitar logo com cuidado, né? Até mesmo para você não espirrar para todo lado, você vai agitar com cuidado ele, tá? Mas não é em todo lugar que tem isso aí, não. E em alguns lugares também pode ser agitado normalmente, tá? Com um agitador normal. E ele vai ter o mesmo processo aí de revelação e de fixação, tá bom? Não vai ter nenhum problema, não. Agora, reforço. Evidentemente, o uso constante da substância reveladora faz com que haja um desgaste de sua atividade, tanto por consumo do agente de revelação na transformação dos haletos de prata expostos, ou devido à ação do agente retardador, que produz a acumulação de agentes reativos na revelação. Essa diminuição de atividade depende da quantidade de filmes revelados e de sua densidade média. Mesmo que o revelador não seja utilizado, sua atividade diminui com o tempo devido à ação de oxidação do agente revelador pelo ar. Pelo exposto, fica claro que uma reposição de produto deve ser levada a efeito no decorrer de seu uso, para a manutenção da atividade da solução, de forma que parâmetros como sensibilidade e contraste do filme em uso. A técnica adequada é manter o volume da solução em um nível adequado pela adição de produto novo, com agitação vigorosa para uniformização da mistura. O reforço da solução não deve ser feito indefinidamente, sendo que, ao final de 3 meses, a mesma deve ser jogada fora e trocada por outra, com lavagem dos tanques, pois, com o tempo, ocorre acúmulo de gelatina e impureza dos mecanismos que acabam se infiltrando no produto de revelação e alterando o seu desempenho, né? Então aí está mostrando aí, como vocês verem na figura abaixo aí, está mostrando, né, os tanques dessa revelação manual, como ele é feito lá. Tem os tanques, né, de revelação, aí a espátula que eles mexem esse revelador,
o fio fixador, tá? E é assim, esse reforço é o quê? É para, com o tempo, esse químico ele vai perdendo um pouco a sua força, né? Vai perdendo um pouquinho o seu poder de revelação e de fixação. Então, é por isso que eles pedem para ir repondo, né? Repondo um pouco de um químico novo, preparando um químico novo à parte e repondo para esses que já estão sem força, né? Que já perderam aí a força de revelação, tá? E para que possa ir tendo esse mesmo desempenho em todas as radiografias, porque de tanto ir colocando, passando as radiografias, eles vão ficando aí com esse problema de fraca revelação e fraca fixação, tá? Mas com o tempo não tem como você ir repondo, aí você vai ter que trocar todo o químico, você vai tirar aquele químico e colocar um químico novo, tá bom, gente? Então essa aí é a parte de revelação manual que nós vimos, tá? Para adiantar um pouquinho a aula já. Aí depois, provavelmente vamos pedir a Deus que a gente volte com as nossas aulas presenciais, né, gente? Tomara a Deus que a gente consiga voltar com nossas aulas presenciais. Mas, de qualquer maneira, o próximo que a gente vai ver aí é o processamento automático, né? Esse que tá aí, que tem aí, que com certeza vocês vão trabalhar com ele, tá? Esse que é o mais importante para nós, tá bom? Esse de revelação manual é importante vocês saberem, tá? É importante porque o auxiliar ele deve saber. Você vai ser um profissional da área, então é importante, você vai ter que saber sobre isso aí, né? Mas é assim, é importante que você saiba disso tudo aí, né? Da parte de revelação manual, mas o automático agora que vai ser o dia a dia de vocês, tá bom? Mas estudem, tá? Estudem aqueles outros vídeos que eu mandei para vocês também, estudem as matérias, tá bom, gente? Estudem as matérias, estudem aí essa parte de revelação manual que também cai em prova, tá? Vocês podem não usar depois isso aí no dia a dia de vocês tanto, né? Mas cai em prova, tá bom? Então vamos estar estudando isso aí, tá? Vamos dar uma olhada boa nisso aí. E depois a gente vai olhar ainda com carinho maior ainda para a parte seguinte, que é a revelação automática, tá? Que vocês vão ver em seguida, tá bom, gente? Que vocês vão ver aí logo depois dessa matéria, tá? Estudem essa semana isso aí, tá? Vão estudando. E vamos pedir a Deus aí que a gente volte logo, né? Nossas aulas presenciais. Porque, gente, eu não gosto muito de estar gravando, não me dou muito bem com câmera, não, tá? O local aqui é meio ruim pra gente gravar, a gente vai se virando como pode, tá? E tomara que a gente volte às nossas aulas presenciais aí, também tô com saudade de todo mundo, né? A gente vai criando uma amizade e com certeza aí a gente quer estar junto, quer poder estar ensinando, mostrando até mesmo as dúvidas que vocês têm na hora, né? Vocês perguntam, a gente já responde, todo mundo está vendo, né? Todo mundo vê aí você perguntando, talvez seja a dúvida do outro também, a gente já responde também a pergunta do outro. E mesmo assim, mesmo por aqui, gente, eu mandando esses vídeos aqui, vocês no grupo, vocês coloquem lá no grupo, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta, tá, gente? Eu quero ver se vocês estão estudando mesmo. É pelas perguntas que eu quero ver se vocês estão estudando, tá bom, gente? Vocês perguntem, tá? Façam as perguntas, estudem, perguntem, tá? Que é como se a gente estivesse em aula mesmo. É o que a gente pode fazer por enquanto. É a aula que a gente pode dar por enquanto, tá bom? Então, que vocês possam estar se preparando, estar estudando, tá? Façam as perguntas. Ocorreu alguma pergunta, alguma dúvida? Me pergunta, tá? Vai lá no grupo, me pergunta, ou no privado, ou de qualquer maneira, tá? Seria ideal se vocês colocassem no grupo, porque às vezes a questão que uma pessoa tem, a dúvida que uma pessoa tem, pode ser da outra também, né? Então é importante aí que a gente converse no grupo aí, tá? Sobre matéria, que vocês coloquem aí no grupo qual é a dúvida que vocês têm, tá bom, gente? Então por enquanto é só esse vídeo que eu tô mandando para vocês, já ficou bem longo, tá? É um vídeo já bem longo, mas que a gente que seja para o nosso crescimento, né? É todo o nosso esforço aí para que as nossas aulas não fiquem muito atrasadas, né? Que a gente possa aí estar seguindo com as nossas aulas, tá bom, gente? Então um abraço a todos aí, tá bom?